Olá, tudo bem? Para quem estava no domingo no projeto Casa Vide, na celebração que nós tivemos, sabe que eu falei sobre os primeiros 2 versículos de Filipenses. A gente iniciou uma série em Filipenses cujo tema é Alegria Completa. E a gente conversou um pouco a respeito dos 2 primeiros versículos do livro, Filipenses 1, versículos 1 e 2, e da saudação que Paulo usa, né? Eu vou ler aqui só o versículo 2. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Essa saudação, Paulo usa ela em praticamente todas as suas cartas, ela ou alguma pequena variação dessa saudação. E no domingo eu falei um pouco mais sobre graça. Hoje eu queria compartilhar um pouco mais sobre a palavra paz, né? Esses 2 elementos, eles são essenciais na busca por alegria. A nossa alegria, ela só é completa se ela começar na graça de Deus e na paz com Deus, né? Bom, vamos então à paz. João capítulo 20, versículo 19, diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam, os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Até aí. Essa aparição de Jesus é como se fosse a aparição oficial dele depois da morte dele. Ele já havia aparecido para outras pessoas, mas aqui ele aparece para todos, né? E a primeira coisa que Jesus fala é: paz seja convosco. Jesus era judeu, eles estavam no meio dos discípulos que eram todos judeus, e então a palavra que Jesus fala, né, no português é traduzido como paz, mas a palavra que Jesus fala aí é shalom, que em hebraico tem um primeiro significado, assim como a gente traduz como paz, mas o conceito é muito mais amplo. A ideia por trás de shalom no hebraico ela é bem mais ampla do que simplesmente a ausência de guerra ou a ausência de conflito, né? A palavra shalom ela é principalmente ela traz principalmente o significado de ser algo completo, algo que é tudo o que deveria ser, né? É algo pleno, algo inteiro, né? Por exemplo, a Bíblia vai usar a palavra shalom para dizer que Salomão, quando terminou a construção do templo, ele trouxe shalom para o templo. A Bíblia vai falar sobre a restauração entre o relacionamento entre 2 pessoas, como trazer shalom para isso. A Bíblia vai falar sobre shalom a respeito de até um muro, quando ele está completo e não há buracos nem rachaduras nele, ele shalom também. Então, percebe que a gente não falaria que o muro é paz, né? É um conceito muito mais amplo do que o que a gente está acostumado. E isso, na verdade, está associado. Esse conceito ele aparece em todo o Antigo Testamento, na verdade, em toda a Bíblia. E o que está por trás disso é justamente o seguinte, de que a criação de Deus, ela é boa, ela é maravilhosa, mas no advento do pecado, quando o pecado entrou no mundo, ela perdeu o seu shalom, ela perdeu a sua completude, a sua plenitude, né? Então o nosso pecado, ele traz ruptura na experiência que nós temos
nessa vida, né? E basicamente toda a ruptura que a gente vê no mundo, a ruptura entre relacionamento entre as pessoas, a ruptura do nosso próprio ser, os conflitos internos, a nossa ansiedade, ruptura com Deus, ruptura com o próximo, ruptura com a própria criação, né? Como a gente vê que o relacionamento do homem com a criação também foi afetado, com o meio ambiente e tudo mais. Então essa palavra shalom, ela é algo que havia na mentalidade dos judeus, havia essa expectativa pelo Messias, pelo ungido que iria restaurar completamente o shalom, ou a paz, ou a plenitude de toda a criação. A Bíblia, por exemplo, diz a respeito do Messias que ele é o príncipe da paz, né? Ele é o príncipe do shalom. Ele é o príncipe que vai restaurar o cosmo, a criação, aquilo que deveria ser. E é muito interessante a gente notar que Jesus, quando ele aparece ressurreto, ou seja, como o primogênito dessa nova criação, a primeira coisa que ele faz é declarar shalom sobre os discípulos e soprar sobre eles. Esse ato de Jesus nos remete ao quê? Nos remete a Gênesis 2, quando Deus fez o homem como a última coisa da criação perfeita que ele havia feito, e ele sopra sobre o homem, e o homem se torna alma vivente. E também nos remete a Ezequiel 37, porque na sequência, depois que Jesus assopra, ele fala: recebei o Espírito Santo. E Ezequiel 37 vai contar a história do Vale dos Ossos Secos, em que o espírito daquele exército ele é restaurado, né? Através do Espírito de Deus, o espírito daquele exército ele é restaurado. E meus irmãos, a mensagem aqui ela é maravilhosa, ela é muito ampla, né? Que é a seguinte: Jesus tem shalom para nós. A obra de Cristo ela é plena, ela vem para restaurar todas as coisas. Ela não vem só para nos dar um passaporte carimbado para o céu, né? Para simplesmente nos colocar, quando a gente morrer, a gente vai ficar então com Deus, né? Não, ela vem para transformar a nossa experiência de vida hoje, né? A Bíblia afirma que nós já estamos em Cristo, desfrutando da vida eterna. Então a vida eterna ela já começou. Em mim e você que temos paz com Deus, já começou a vida eterna. Ela começa aqui e ela vai adentrar na eternidade. Ou seja, claro que na eternidade tudo vai ser consumado, vai ser pleno. E aqui a experiência que nós temos ela é parcial. Mas já é realidade hoje de que Jesus ele tem paz para te dar. Primeiramente, paz com Deus, paz para perdoar os seus pecados e restaurar novamente a tua comunhão com Deus. Jesus tem paz para restaurar os seus relacionamentos, ele tem completude para trazer para os seus relacionamentos, relacionamentos que estão quebrados, relacionamentos que necessitam de perdão, que necessitam de restauração e de reparação. Isso era parte do plano original de Deus, né? É parte do shalom que se perdeu, mas no sacrifício de Jesus, na ressurreição de Jesus, paz seja convosco, shalom seja convosco, shalom seja com você, né? A paz plena, a perfeição, a plenitude que Deus planejou para a sua vida seja com você. A paz consigo mesmo, paz de consciência, paz de coração, paz das suas ansiedades. Jesus tem isso para você. Amém? Eu gostaria de fazer uma breve oração. Senhor, muito obrigado pela paz que o Senhor nos trouxe. Obrigado pelo shalom. Obrigado
pela maravilhosa graça do Senhor que derramada, ela vem para restaurar todas as coisas nas nossas vidas. Senhor, eu oro para que cada pessoa que assistir esse vídeo, o Senhor visite com graça e paz. Assim como Paulo desejou graça e paz através das cartas, Senhor. Que nós, como leitores deles, também possamos receber dessa bênção, Senhor. Da Tua graça e da Tua paz, Pai. Para que a nossa alegria, então, possa ser completa em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Até mais.